Esse é o primeiro especial de Halloween, justamente por ser o primeiro ano da existência desse canal. Eu sempre fui uma criança extremamente medrosa com absolutamente tudo, então obviamente eu evitava de ver qualquer coisa que pudesse me assustar, certo? Óbvio que não. Assim como toda criança que viveu os anos 2000, eu assistia tudo da TV aberta que tivesse a mínima possibilidade de me assustar. As lendas urbanas do Gugu? Não perdia uma. As reportagens sobre ETs que vira e mexe passavam na Record? Via todas. Agora se eu conseguia dormir de noite depois de assistir essas coisas, já é outra história completamente diferente. Mãe, me desculpa por todas as noites que eu te acordei falando que tava sem sono. Na verdade, só tava com medo das coisas que eu vi na TV mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2009 a gente teve uma pandemia de H1N1. E assim como foi nessa última, as escolas pararam por um tempo e voltaram depois. Mas na minha escola da época, a gente passou a ter aula de segunda a sábado por causa do atraso que essa pandemia tinha causado. Eu não faço ideia se isso aconteceu em outras escolas também. Eu era muito pequeno, então eu não tenho muitas lembranças dessa época. Mas ser obrigado a ir pra escola num sábado é um trauma que qualquer um guardaria. Em um desses sábados de aula da quarta série, a professora não tinha nada pra passar pra gente. Então ela resolveu levar a turma pra sala de vídeos pra gente assistir alguma coisa. E chegando lá, ela mostrou uma pilha de DVDs piratas pra gente e disse pra gente escolher um deles. A grande maioria da turma logo escolheu um tal de A Casa Monstro. E eu, como uma criança medrosa, obviamente entrei em estado de choque e pavor só de ouvir esse nome. Senti medo em casa, tudo bem, eu tava do lado dos meus pais. Agora senti medo na escola, do lado de todos os meus colegas de turma, isso ia ser completamente humilhante pra uma criança de 10 anos. Eu tentei dar todos os motivos possíveis pra gente escolher um filme da Disney e obviamente falhei. Todo mundo queria assistir essa tal de Casa Monstro. E foi graças ao resto da turma que com 10 anos eu conheci a minha animação favorita de todos os tempos. Casas mal-assombradas e monstros no Halloween são temáticas bastante usadas nos filmes de Hollywood. A primeira temporada de American Horror Story é sobre uma casa mal-assombrada. O próprio Michael Myers é um marco e ícone de filmes de terror com uma franquia consagrada que leva Halloween como nome. O gênero de terror sempre fez sucesso com o público e era questão de tempo até alguém tentar adaptar isso para um conteúdo voltado para crianças. O Tim Burton, por exemplo, é um diretor que sempre gostou de brincar com essa temática em filmes infantis. A Noiva Cadáver, o live action de Alice no País das Maravilhas, o remake de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu obviamente sei que esses filmes não são de terror, mas em todos eles a gente tem, nem que seja numa parte separada, um momento com uma atmosfera mais sombria que brinca com o gênero. Mas isso não era algo que ficava só no cinema. Conteúdos infantis para televisão também tinham seus episódios um pouquinho mais sombrios, como especiais de Halloween. Os Simpsons, que inclusive o especial desse ano é uma paródia da obra mais conhecida do meu escritor favorito, It a Coisa, do Stephen King, Bob Esponja, Power Rangers, Gravity Falls. Antigamente eles se preocupavam em fazer algo legal para as crianças voltado pro terror, e A Casa Monstro é justamente uma delas. Lançado em 2006 fazendo uso da tecnologia de motion capture, A Casa Monstro simplesmente não tinha como dar errado, não só porque tinha o envolvimento do Steven Spielberg como produtor, e convenhamos, esse nome é capaz de levar muita gente pro cinema só de ter o envolvimento dele de alguma forma. Eu sei, papo de nerdola cinéfilo, mas também porque a trama do filme brinca justamente com o medo de infância. Todo mundo tinha um vizinho mais velho e estranho que era chamado de maluco pelo grupo de crianças na rua, e A Casa Monstro é justamente sobre um menino que vigia o vizinho maluco que não deixa ninguém pisar na propriedade e rouba todos os brinquedos que caem no jardim. A primeira parte do filme faz justamente o que todo filme de terror faz no início: prepara a atmosfera, apresenta os personagens e dá um gostinho do risco que eles estão correndo. E logo na primeira sequência de cenas, a gente já é apresentado para 3 dos 4 personagens importantes do filme. O DJ, que no caso é o menino que vigia o vizinho maluco, quer dizer, o Bocão, que é o melhor amigo do DJ, que finge que é corajoso, mas morre de medo de absolutamente tudo, e o Sr. Epaminondas, o vizinho maluco que não deixa ninguém pisar na propriedade dele. É a véspera do Halloween, os pais do DJ vão sair e deixar ele como a babá por praticamente 2 dias. O Bocão chega na casa dele de manhã levando uma bola de basquete e ela acaba caindo no gramado do Epaminondas. Eles vão tentar pegar, o Epaminondas aparece, vai pra cima do DJ, tem um ataque cardíaco e é levado por uma ambulância. Curtiu esse resumo? Para mais conteúdos assim, arrasta pra cima. Só nessa pequena parte já dá pra perceber o quão incrível o filme vai ser. A trilha sonora é usada de forma impecável. Ela tem até batida de coração de fundo quando o Epaminondas está tendo o ataque cardíaco. É tudo minimamente pensado. Enquanto o Epaminondas ainda está sendo levado para ambulância, 3 coisas muito importantes acontecem. Uma chave aparece do nada na grama e ela é importante lá pro finalzinho do filme. Uma parte da grama tenta segurar uma das rodas da maca que tá levando o Epaminondas. Isso é importante para mostrar pra gente que a casa tem controle por todo o terreno dela. E a chaminé da casa se acende sozinha quando o Epaminondas é levado. Depois disso, o Bocão vai embora e o DJ tem que lidar com a babá dele, mas ele acaba pegando no sono e a gente tem essa cena marcante da sombra da casa assombrada invadindo o quarto dele com uma mão saindo e tentando pegar o menino. E mais uma vez o uso da trilha sonora é impecável. Ela vem crescendo aos poucos até o momento que a mão ataca o DJ entre aspas e ele acorda com o telefone tocando. Os responsáveis por esse filme realmente estavam dedicados em assustar as crianças. Como eu disse, o DJ acorda com o telefone tocando e ele descobre que a ligação tá vindo do outro lado da rua. da casa do Sr. Epaminondas. Olha, mais um susto gratuito pra não deixar as crianças dormirem? Esse que aparece aqui é o Magrão, e acredite, ele não foi jogado aqui só pra ser um babaca, ele é importante pra contar uma coisa pra gente.
Mas vamos com calma. O DJ conta pra Z e pro Magão que tava recebendo ligações vindas da casa ao lado da rua, mas o Senhor Epaminondas tinha morrido de manhã, então não era pra ter ninguém na casa. Mas os dois obviamente não acreditam nele e saem do quarto. Depois de toda essa parte do Magrão e da Z no quarto do DJ, ele liga pro Bocão e fala pro amigo encontrar ele num terreno de construções na rua de trás da casa dele. E enquanto ele desce as escadas da casa tentando não fazer barulho, a gente acaba escutando a conversa da Z e do Magrão. Ela conta que quando chegou ali na casa hoje de tarde, realmente tinha uma ambulância saindo da casa do Epaminondas. Então era bem possível que ele realmente tivesse morrido. E o Magrão aproveita pra contar uma história de quando ele era criança. A história de como ele deixou uma pipa cair no gramado do velho. O Epaminondas obviamente pegou a pipa como ele sempre fez e faz com tudo que cai lá no terreno. Mas o Magrão também conta uma coisa que é claramente fofoca de bairro que todo mundo comenta, bem como acontece na vida real mesmo. Ele acaba falando dos humores do Epaminondas ter cometido canibalismo e ter comido a falecida esposa dele. Uau, que tema saudável pra tocar no filme pra crianças. A Zia acaba expulsando o Magrão da casa. Ele tá bêbado e acaba indo vandalizar a casa do velho. E ele é a primeira vítima da casa. Se isso não fosse um filme infantil, com certeza o corpo dele teria sido cortado no meio, tá? O DJ se encontra com o Bocão e conta pra ele sobre o Epaminondas ter voltado do além e ter ligado pra ele. Então eles acabam indo parar na frente da casa com o Bocão tentando dar uma de corajoso e os dois sendo atacados diretamente pela casa pela primeira vez. Eles passam a madrugada acordados observando a casa e na manhã seguinte acabam salvando a quarta personagem importante, a Jenny. E é nesse momento que a gente sai da primeira parte do filme e entra na segunda. E nessa parte a gente tem o desenvolvimento do plano pra derrotar a casa. É dia de Halloween. Muitas crianças vão bater na casa do Epaminondas pra pedir doce. E como o próprio Bocão diz, pode acabar virando um massacre caso eles não façam nada. E depois de uma tentativa frustrada de pedir ajuda pra policiais, eles acabam indo atrás de um expert sobre casas mal assombradas, o entregador de pizza nerd. E convenhamos, realmente não ia ter alguém mais preparado pra derrotar uma assombração do que o Nerdola, né? Ele no caso é chamado de Cabeça e conta pras crianças que de acordo com as convenções de RPG e revistas de quadrinhos que ele leu, a única forma de derrotar algo assim é atingindo o coração dessa coisa. E você se lembra que eu disse que a chaminé se acendeu assim que o Epaminondas foi embora, né? O DJ também percebeu isso e então os três montam o plano pra entrar na casa e conseguir apagar a chaminé. E esse plano é nada mais nada menos do que dar remédio de dormir pra casa, entrar nela com arminhas de água e apagar o fogo. Aí você me pergunta, dá certo? Obviamente não, né? O plano dá errado por causa dos mesmos policiais anteriores. E eles prendem as três crianças na viatura, mas escutam barulho e vão investigar. E vocês se lembram que eu falei que a casa consegue controlar tudo que tá no terreno, né? Olha que bonitinha essas árvores que estão aqui. Seria uma pena se a casa conseguisse usar essas árvores como mão e pegar os dois policiais e a viatura com as três crianças pra comer eles, né? Nos últimos segundos, os três conseguem evitar de serem triturados pela casa e acabam saltando da viatura. O único problema é que agora eles estão presos dentro da casa. Eles andam um pouco na parte de cima da casa, mas acabam caindo aqui. Quer dizer, no porão. E você se lembra da chave que eu falei que apareceu no gramado? Ela abre uma espécie de cela que tava lá embaixo e as crianças acabam encontrando o corpo da falecida esposa do Epaminondas, coberto por uma camada de cimento, que o DJ quebra caindo de nariz nela. O nariz dele é feito de quê? De titânio? Isso acaba fazendo a casa perceber que eles ainda estão vivos dentro dela, e ela começa a atacar eles, pausando o roteiro pra mostrar a cena clichê de alguém correndo na escada do porão e tendo o pé agarrado que todo filme de terror tem. Nessa cena, a Jenny acaba usando a úvula da casa pra fazer ela vomitar os três e não matar eles. E até que dá certo. Eles são vomitados, o DJ e o Bocão acaba tendo uma briga e o DJ quase é atropelado por uma ambulância. E dentro dela sai ninguém mais ninguém menos do que o Epaminondas. E aqui eu tenho que falar um detalhe que eu amo muito nesse filme. No início dele, e até nessa cena que mostra o Epaminondas saindo da ambulância também, os traços dele são bem mais sombrios. E quando o DJ conta pra ele que sabe da Constance, a falecida no caso, né? Esses traços mudam de uma forma que eu não sei explicar. É como se o filme estivesse mostrando pra gente que ele não é o vilão. Eu acho esse detalhe simplesmente incrível. O senhor Epaminondas acaba contando a história da Constance pra gente. Ela era mantida num circo e servia como atração dele por ser, entre muitas aspas, uma aberração. E esse tipo de coisa realmente aconteceu entre 1930 e 1940 aqui na vida real. O chamado Circo dos Horrores usavam como atrações pessoas com nanismo, albinos, siameses, porque esse era o único tipo de emprego que eles conseguiam na época. Mas o Epaminondas se apaixonou pela Constance e acaba salvando e se casando com ela. Eles vivem felizes construindo a casa deles, mas num dia de Halloween algumas crianças vão brincar de doces ou travessuras e tacam pedras na casa e ovos na Constance. E por causa dos traumas de ter vivido como atração de um circo, ela acaba se descontrolando e cai no buraco que ia ser a fundação da casa e cimento cai em cima dela. O Epaminondas termina de construir a casa e a Constance volta possuindo ela e atacando todo mundo que pisasse no terreno. Então por todos esses anos o Epaminondas viveu protegendo todo mundo e tentando criar coragem pra destruir a casa. E depois dessa história a gente tem todo o desenrolar do final do filme. O motivo da minha paixão por esse filme foi justamente o cuidado que tiveram na criação dessa história e a preocupação em manter a atenção do público no filme o tempo todo. Sempre acontece alguma coisa que faz você continuar olhando pra tela até o final do
filme. E é óbvio, o uso da trilha sonora que eu já disse aqui é simplesmente impecável. Não tem nenhuma música mal colocada. E é por causa dessas coisas que até hoje A Casa Monstro é uma das minhas animações favoritas de todos os tempos. Depois de assistir o filme na escola, eu aproveitei que todo sábado tinha uma feirinha lá perto e fiz minha mãe ir comigo pra tentar comprar o DVD e reassistir de novo. Mas foram meses perguntando todo sábado pro moço da feirinha se ele já tinha o DVD. Na época não tinha internet como tem hoje, que é só eu jogar no Google e pronto, o filme tá na minha frente. Eu era dependente da boa vontade do moço de levar o DVD na feira pra vender. Mas finalmente num sábado minha mãe chegou em casa com o filme pra mim e eu reassisti incansavelmente. Eu fico realmente triste de saber que bem provavelmente a gente nunca mais vai ter filmes de terror voltados pra um público infantil. A geração mudou, os pais não querem mais ver os filhos assistindo esse tipo de conteúdo. E a gente tem que entender que as crianças são um público-alvo. Se elas não consomem, o conteúdo não é feito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro especial de Halloween desse canal, que venham muitos outros. Não esquece do like e de compartilhar com um amigo, isso me ajuda bastante. Deixa um comentário aí embaixo também, eu vou adorar ler. Eu sou o Diego e você é sempre bem-vindo no meu porão pra me ouvir falando de coisas aleatórias e completamente irrelevantes. Tchau, tchau.